Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato esse aí nosso que está pegando fogo, campeonato aí muito disputado, os times lá de cima perdendo para os times que estão lá embaixo. É uma confusão aí nesse campeonato, o campeonato mais difícil do mundo. Tá aí o Corinthians foi no Ceará, perder para o Ceará de 3-1, onde conseguiu aí sair vencendo o jogo com um golaço. A gente já fala disso aí, três golaços aí no jogo. A gente já fala desse jogo, vai pegando gancho aqui, a gente já vai falar de Atlético Paranaense 0, Internacional 0. Resultado ruim pro Atlético Paranaense, que jogava dentro de casa. Se vencesse, passaria aí momentaneamente para o primeiro colocado do campeonato. Ruim para o Atlético, mas muito bom resultado para o Internacional, que vem aí brigando pelo título. O Internacional tem feito bons jogos, tem feito bons resultados. Dentro de casa vence, fora de casa vence ou empata, tá ali naquele embolo ali dos primeiros colocados. Não foi 0-0 o jogo, mas poderia ter sido aí 2-2, 1-1, 3-3. O jogo foi para empate, porque os dois times criaram bastante chances de gols, jogaram bem, criaram chances de gols. Poderia aí ter sido um empate de gols, mas para mim o Internacional saiu em vantagem porque empatou num campo dificílimo, que é o campo do Atlético Paranaense. Já o Atlético Paranaense agora tem que buscar o resultado fora de casa, algum resultado fora de casa, para tentar ali continuar brigando pelas primeiras colocações. Flamengo 2, Curitiba 0. Jogo de um time só, o Flamengo foi melhor em campo. Não foi aquele Flamengo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro, contra o Galo, mas foi um Flamengo aí muito modificado, um Flamengo que jogou o suficiente para vencer os jogos, o jogo contra o Curitiba. O Curitiba foi muito medroso. Curitiba, se eu não me engano, não deu nenhum chute para gol, não conseguiu sair lá de trás. O Flamengo também pressionou muito o Curitiba, não deu chance para o Curitiba sair jogando, não deu chance para as triangulações que o Curitiba costuma fazer. O Flamengo teve bem nesse quesito, na marcação. 2 jogos que o Flamengo não toma gol. Isso é muito bom. Isso é muito bom para uma defesa que estava desacreditada, uma defesa que vinha tomando gols. E na quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ganhou de 2-0, não tomou gol. E agora contra o Curitiba a mesma coisa. O Flamengo vem crescendo no campeonato, vem jogando bem. Passou aquela situação do Paulo Souza. O Flamengo com o Dorival conseguiu encontrar a maneira de jogar. Não muda tanto como o Paulo Souza fazia, mas esse daí é o Flamengo que todos os torcedores querem ver. Avaí 1, Santos 0. Avaí poderia ter feito 2-3 nesse jogo. O Santos caiu muito de produção. O Santos não é mais aquele Santos do início do campeonato que jogava bem, que ganhava os jogos. Não é mais aquele Santos. Eu não vejo um Santos se movimentando no mercado para fazer contratações. Vejo um Santos, a sua diretoria muito parada. Já o Avaí teve uma excelente vitória, é aquilo que eu falo, tem que vencer fora de casa, dentro de casa, para fazer os 3 pontinhos, para tentar fora de casa arrumar um ponto ou outro, para não descer de divisão. O Avaí jogou muito bem, o Avaí teve mais de 2, 3 chances de gols. Aquilo que eu falei, poderia ter feito mais gols, mas não foi assim. Conseguiu vencer de 1-0, vale os 3 pontos de qualquer maneira. E o Santos tem que melhorar muito, muito para ser aquele time lá do início do campeonato. Ceará 3, Corinthians 1. O Corinthians começou ganhando o jogo de 1-0, um golaço do Roger Guedes. Depois, num empate também, num golaço do Ceará. Uma virada com um golaço também do Vina. Só golaço ali, os 3 primeiros gols. O Corinthians também só fez o gol, não fez mais nada. O Corinthians fez o gol com 5 minutos de jogo, se eu não me engano, 2 ou 5 minutos de jogo. Não fez mais nada no jogo, só deu o Ceará. O Ceará conseguiu envolver o Corinthians, conseguiu ser melhor, conseguiu fazer boas jogadas e conseguiu aí virar o jogo para 3-1. Já o Corinthians, aquele time que a gente quer ver ganhando fora de casa, é aquilo que eu tenho falado anteriormente nos outros programas, que o Corinthians não consegue vencer fora de casa. Isso para você ganhar um título é difícil, é muito difícil você ganhar título assim, só com vitórias dentro de casa, e chega fora de casa você não consegue dar aquele fazer pontos, é muito difícil, mas está lá na bagunça, está lá entre os primeiros colocados. É isso que a gente já pede do Corinthians, mas tem que melhorar muito para ser campeão aí do Campeonato Brasileiro. Juventude 0, Goiás 0, ruim para os dois. São Paulo 2, Fluminense 2, jogão entre São Paulo e Fluminense. O Fluminense começou melhor,
fez o gol, poderia ter ali feito 2-0, mas o São Paulo depois empatou, conseguiu virar o jogo em cima do Fluminense, que é um time muito difícil de fazer gol. E conseguiu virar em cima do Fluminense 2-1. Depois o Fluminense lá empatou, da onde até tô querendo. Eu tava vendo o jogo o Manuel passou tão rápido ali na frente, se antecipou ali os zagueiros, conseguiu empatar aquele jogo. Foi tão rápido o que o Manuel fez, que eu tô querendo encontrar ele até agora. Parecia o The Flash ali no meio dos outros. Muito bom resultado do Fluminense. Poderia ter sido uma sorte melhor, poderia ter vencido. O Fluminense teve chances ainda no final do jogo para vencer o jogo, mas eu acho que o empate cabe para os dois. Foi um grande jogo dos dois tricolores aí do Campeonato Brasileiro. Botafogo 0, Atlético Mineiro 1. O jogo não foi tão bom assim, mas o Atlético teve algumas chances ali de gol. O Nacho perdeu um gol incrível ali aqui na pequena área, chutou pro alto já no início do jogo. O Fluminense, o Botafogo tem que melhorar muito, o Botafogo tem que fazer contratações, senão não vai conseguir resistir, não vai conseguir permanecer ali na primeira divisão, tá ali naquele embolo ali com 21 pontos, mas tem que melhorar muito, muito, muito para ser o Botafogo, para ser aquele Botafogo do início do campeonato, estava vencendo, estava convencendo, e esse Botafogo aí que a gente está vendo não é aquele Botafogo do início do campeonato. Tem que fazer contratação, senão o Campeonato Brasileiro não vai dar para o Botafogo. É aquilo que a gente falava no início, de surpresa. Está deixando de ser. O Botafogo está ali com 21 pontos, mas está bem perto ali do Z4. Se eu não me engano, eu já falo a classificação, mas o Z4 ali, ele está com 16, 17 pontos. Não está muito longe. O primeiro do Z4 é o América Mineiro com 18 pontos. O Botafogo só está a 3 pontos do Z4, mesmo estando ali lá naquele bolo lá em 11º. É muito complicado você sair dessa situação depois que você está lá embaixo. É muito complicado sair. Então o Botafogo tem que melhorar muito, tem que fazer contratações e tem que melhorar muito aí no campeonato. Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1. O Atlético Goianiense, se estivesse lá até agora jogando, não ia conseguir fazer gol. Fortaleza foi lá uma vez ou duas vezes, fez um gol e acabou. O Atlético Goianiense massacrou o jogo, teve N chances de gols, não conseguiu fazer aquilo que eu falo. Às vezes a gente fica martelando, não sai, e os caras vão lá uma vezinha e fazem o gol e ganham de 1-0. Foi o que aconteceu, o Fortaleza fez 1-0. É bom pro Fortaleza pelo time que tem, pela maneira que joga, mas não teve bem nesse jogo. O Atlético Goianiense foi infinitamente melhor. O Fortaleza consegue uma vitória importante para fugir ali daquela zona de rebaixamento. Já está ali, se eu não me engano, em 19º, desceu ali o Juventude, subiu um postinho ali o Fortaleza, mas não é aquele Fortaleza que a gente estava acostumado a ver. O Atlético Goianiense foi muito melhor mesmo, nem se compara, e poderia ter vencido aí de goleada e acabou perdendo o jogo de 1-0. Hoje a gente, aqui tem América Mineiro 0, Bragantino 3. O América Mineiro vem caindo muito também, é outro time que começou bem o campeonato. Eu até elogiava o Atlético, o América Mineiro, mas vem caindo muito no campeonato. Já o Bragantino conseguiu fazer ali 3 gols no primeiro tempo, já matou o América Mineiro no primeiro tempo, fez 2 gols ali logo no iniciozinho do jogo, até com 20 minutos já estava 2-0 América, 2-0 Bragantino jogando muito bem, aquele futebol que a gente já estava acostumado. O Bragantino aí na rodada anterior também já tinha ganho o seu jogo bem. Agora mais uma vez aí 3-0 fora de casa, jogando muito bem. Poderia ter dado uma goleada no América lá em Minas, mas não claro que não é ruim o 3-0, mas poderia ter sido 4-5 tranquilamente. Não sei o que está acontecendo com o América. O América Mineiro não consegue fazer bons jogos, agora os últimos que tem feito. Foi assim contra se eu não me engano, foi o Flamengo, agora contra o Bragantino. Não consegue fazer um bom campeonato, uma sequência de campeonato boa, e dessa maneira o América vai brigar aí para não descer de divisão. Hoje a gente ainda tem Palmeiras e Cuiabá, às 8 horas. O Palmeiras aí vencendo, passa para primeiro colocado de novo. O primeiro hoje é o Atlético Mineiro, com 31, Palmeiras segundo com 32, um jogo a menos. Hoje a partida, pode fazer 33, contra o Cuiabá, que está em 15º colocado com 19 pontos.
Em terceiro vem o Corinthians, 29 pontos, quarto Internacional, 29, muito bem classificado. Quinto, Fluminense, 28, sexto, Atlético Paranaense, 28, sétimo, Flamengo, com 24, oitavo, Bragantino, 24, São Paulo, nono, 24, décimo, Santos, 22, 11º Botafogo 21, 12º Avaí 21, 13º Goiás 21, 14º Ceará 21, Cuiabá 19, 15º, Curitiba 16º 19, 17º América 18, 18º Atlético Goianiense 17, 19º Fortaleza 14 e 20º Juventude com 13 pontos. Rapaziada, Campeonato Brasileiro aqui pegando fogo, é muita gente aqui enrolada, tá ali um bololô danado, tanto ali em cima da tabela como no meio e no final também na tabela, mas tá tudo muito um perto do outro. Une ali, os únicos que estão fugindo desse bolo ali, que está lá embaixo, é o Fortaleza com 14 e o Juventude com 13, mas eu acredito que o Fortaleza vai sair dessa situação, que tem um time muito bom, tem um treinador excelente, e o Campeonato Brasileiro ainda tem um segundo turno inteiro pra gente ver aí, pra gente comentar, pra gente se deliciar, porque é o melhor campeonato do mundo. Copa do Brasil em meio de semana, o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro, ganhou muito bem, jogou muito bem. O Atlético não foi aquele Atlético, foi um time medroso. O seu treinador, me desculpa, mas está estragando aquele Atlético Mineiro que eu vi do ano passado com o Cuca, e até no início do ano também. O Atlético também vinha jogando bem, mas o Atlético vem caindo demais. O Atlético está reclamando demais do juiz. Eu já falei isso no programa anterior. Tem que parar de reclamar, tem que voltar a jogar bola. Não, o Atlético é uma equipe excelente, ainda teve outras contratações aí espetaculares, e agora o Atlético vai pensar em Campeonato Brasileiro e Libertadores. Para Libertadores vai pegar o Palmeiras, então vamos deixar isso de lado, vamos esquecer os árbitros, vamos esquecer as guerrinhas bobas e vamos jogar futebol, que isso o Galo sabe fazer e muito bem. O Galo está em primeiro lugar aí, brigando pelo bicampeonato, o tricampeonato brasileiro, né? 2 seguidos aí, mas tem aí o Palmeiras hoje com esse jogo que pode chegar e passar. Mas muito bem classificado, e o Galo só tem que jogar bola. Esquecer juiz, esquecer extracampo, deixa que a sua diretoria lá resolve, e o resto é o resto. Flamengo jogou muito bem, ganhou muito bem do Atlético. Eu queria ressaltar aqui situações de torcida que eu já havia falado, a torcida do Flamengo que se comporta como vândalos. Não vou generalizar, não são todos. Essa torcida organizada, a raça rubro-negra e a Jovem Flá, essa torcida tem que ser banida do futebol. É o que eu falei contra o Fortaleza, que eu tive no Maracanã e eu vi. Há muitos anos eles só querem saber disso. Quebraram o ônibus do Atlético Mineiro, fizeram um monte de besteira, quebraram o Maracanã inteiro. O Flamengo deve pegar uma punição, tem que pegar uma punição, até parar de dar ingresso para esses vagabundos, esses ladrões da torcida raça rubro-negra. Não são todos, a gente sabe que não são todos, e da Jovem Flá também sei que não são todos. Eu conheço muitos lá, e os caras vão lá para torcer, para gritar pelo seu time, não para brigar e para arrumar essas confusões que tem arrumado. Não foi só no Flamengo, teve outros jogos aí também, pela Copa do Brasil, a situação lá do torcedor do Santos, que tentou dar uma voadora no Cássio. Cara, isso eu não sei de onde esses caras tiram isso. O cara sai da arquibancada, vai lá bater no cara que está trabalhando dentro do campo, só porque o Cássio não faz mal para ninguém. Eu não conheço o Cássio pessoalmente, mas todo mundo diz que o cara é boa praça, que o cara é tranquilo, é de boa. O cara vai lá, sai da arquibancada para bater no cara dentro do campo, dá uma voadora no campo. Se eu sou o Cássio, eu pego ele de porrada, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. O Cássio com 3 metros de altura, aquele bobão lá para cima dele, e isso não pode acontecer. Isso não é futebol. Futebol é sim, jogado dentro de campo e a torcida lá em cima gritando, incentivando. Pode xingar, pode agora. Bater, briga, não. Sou totalmente contra e não pode ser dessa maneira. Rapaziada, então fica a minha indignação aqui com a torcida do Flamengo e a torcida do Santos, pelo que aprontou aí no meio de semana na Copa do Brasil. Grande abraço para vocês. Fui, beijo no coração.